Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais uma oportunidade de iniciarmos aqui o nosso estudo toda quinta-feira às 7h30 da noite do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a nossa irmãzinha Selma vai nos guiar no estudo da noite de hoje. Vamos estudar o item 157. Já estamos chegando aí próximo da reta final do livro. E, como de costume, quem faz o estudo também é convidado a fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos reunir no pensamento, agradecer aqui a falange de Emmanuel, que certamente nos acompanha nesse nosso estudo, nos orienta, nos inspira. Que nosso Mestre Jesus também esteja nos amparando, nos orientando nesse estudo, agradecendo a presença dos nossos mentores também, né? Que o nosso estudo hoje possa atingir corações, como sempre, chegar a quem precisa, né? A mensagem, cada vez mais. E, acima de tudo, que nós, em primeira mão, possamos aprender mais da doutrina, né? Para podermos passar isso adiante. Então, pedimos aqui, assim, a permissão para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Vamos, então, compartilhar a tela. Então, o Caminho, Verdade e Vida hoje é o capítulo 157, faze isso e viverás. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Quem disse foi Jesus, isso está em Lucas, capítulo 10, versículo 28. Eu vou comentar isso no decorrer do estudo, tá? Então, o caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. Vera levantou a mão, quer falar alguma coisa, comentar? Quando eu estava lendo isso aqui, que ele falou, e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Aí eu me perguntei assim, ele quer falar para quem? Para quem que ele falou isso? Aí eu fui ver que são para os escribas e os fariseus, que ele tinha que dizer, né? Aí nós sabemos o que são escribas e fariseus, né? Isso. A frase é muito pequenininha, se a gente não contar a historinha, fica meio sem contexto, né? Para quem não conhece a passagem. Mas por isso eu deixei para falar no decorrer do estudo, porque tem um parágrafo aqui que a gente pode elucidar toda a história desse versículo, né? Por isso que eu vou dar a explicação direitinho, né? Ele fala aqui, é um doutor da lei, né? Que ele interpelou o mestre. Ele que veio com... Eles tinham aquela intenção sempre de querer provocar Jesus, né? Para ele... ir contra a lei para poder ter um argumento para poder prendê-lo, né? Então, ele questionou isso, né? Ele fala assim, como... Eu até peguei aqui os versículos anteriores também. É um doutor da lei, ele tentando dizer assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria saber como ele tinha que fazer. Aí, e Jesus diz assim, que está escrito na lei? Como leis? Né? São duas interpretações, né? Uma coisa é o que está escrito e como você lê aquilo que está escrito, né? Aí ele diz, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí que Jesus responde bem, faze isso e viverás. Né? E Jesus resume, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Oi, Leninha.
Então, E esse amar ao próximo como a ti mesmo, desculpa, sim, aí já entra no Deuterônimo e Levítico, também. são as palavras deles dois também, que dessa vez eu procurei bem. Aí também são as palavras desses dois que falam exatamente isso que você falou aí. Isso mesmo. Quer falar, Leninha? Boa noite. Boa noite, boa noite, Ouve? boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Bem-vinda. noite. Obrigada, gente. Boa Consegui. Que bom pode se juntar a nós novamente, né, Leninha? Então, eu estava falando aqui, né? A palavra de Lucas, né, ela é muito esclarecedora com relação a isso, né? Que foi a pautazinha aqui, a pauta disso, né? Ele fala assim, então, esse doutor, ele estava ali, ele fez essa pergunta, né? Para Jesus, é o que deu a resposta a esse título aqui, respondeste bem, faze isso e viverás, que foi o que ele respondeu da lei, amar a Deus e ao próximo. Né? E aí ele ainda continua. Ele pergunta, né? E quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Porque vem aquela... Né? Porque eles tinham muito aquelas... como você falou, os samaritanos, os levitas, né? Então, eles se distinguiam deles, né? E, não, o próximo não é só o seu amigo, o seu familiar, o seu amor. O próximo não é só aquele que está fisicamente perto de você, né? É isso que Jesus quis dizer. O próximo é o próximo, como olhando para todos como irmãos, não sem distinção de raça, de credo, de nada, né? E aí que ele conta a parábola do bom samaritano, que todos acredito que conheçam, né? E aqueles que estão nos assistindo que não conheçam, busquem a parábola do bom samaritano, para poder conhecer melhor. Aí ele dá uma resposta dentro dessa parábola, né? Que é muito interessante. Abro aí para quem quiser comentar alguma coisa. Eu posso falar? Pode, Leninha. Pode, claro. Esse próximo também pode ser até aqueles que estão na rua, né, menos favorecidos, Claro. principalmente esses que Jesus sempre ajudou, né? E é esses que ele fala que a gente tem que ajudar, né? Os inimigos, principalmente, todos esses estão é o próximo da gente. Exatamente. Então, aqui você não pode olhar o próximo só aqueles que estão ao seu redor. O próximo o que eu falo, Jesus diz que todos nós somos irmãos. Sim, Todos temos do Pai. Então, nós somos irmãos, somos próximos. Exatamente. Independente da sua condição social, religiosa, financeira. Que não esteja, mesmo que esteja assim, brigando, é o próximo. Não tem. Mas é o próximo. Próximo é sempre o que vem depois, né? O próximo é o que vem depois. E o que vem depois é muito variado também, né? Pode ser um depois perto, pode ser um depois longe, pode ser um depois do outro lado do mundo, pode ser muita coisa, né? Mas o próximo acho que é uma coisa muito geral, né? O próximo o quê? É você que o próximo que eu entendo também, que ele quis dizer, né? Que ele mostrou para a gente, é aqueles que a gente tem que ajudar. Sim, claro. Não é só dentro da família. Não, claro que não. Ao contrário. Ajudar é o que está fora também. Claro. Claro. Porque a gente tem que olhar todos com compaixão, com amor. Exato. A parábola do bom samaritano, ela exemplifica muito bem essa questão. Como ele sempre fez. Ele sempre fez isso. Foi o ensinamento que ele deixou para a gente. O próximo é um termo que serve para todos. Né? Porque ele é genérico, não focaliza que tem que ser sua mãe, tem que ser seu pai, é o próximo. E pode ser todo mundo. Né? Pode ser todo mundo. Né?
Essa é uma palavra meio neutra, né? Tá isso aqui, ó. Eu vi a explicação dessa parábola, tá? A generosidade é verdadeira compreensão da vontade de Deus. É pequenininho. Nessa história, Jesus destacou que a vida de fé não se trata de religiosidade, de cumprir rituais nem tradições, mas também de demonstrar amor prático e misericórdia pelos outros. Isso. Sim. Em qualquer situação. Isso. Pois é. Isso aí. Até as crianças é o próximo também. Claro, e como, né? E como. E Elas são frágeis, é né? qualquer um que esteja ao seu alcance de ajudar. Isso. Verdade. Seja da forma que for também, né? Seja de forma material, seja com uma palavra, seja da forma que for. Como a gente falou, o próximo hoje em dia, com a tecnologia, por exemplo, ele pode estar do outro lado do mundo, porque com a internet a gente pode estar ajudando, pode estar falando e conversando. Então, o próximo é todo aquele que cruza o nosso caminho durante o nosso dia e até mesmo durante o nosso sono, né? Enquanto desdobramento, né? Que a gente tá... né? Então, é toda aquela oportunidade que muitas vezes a gente deixa passar, porque aí a gente está focado na matéria, focado no trabalho material, focado no dinheiro, focado no nosso egoísmo, focado nos nossos compromissos, como acontece na parábola. E aí a gente acaba deixando ninguém a oportunidade para socorrer de ajudar ninguém, a passar. né? Exatamente. A gente vive no cada um por si e perdendo a oportunidade de pôr em prática realmente o que o Cristo nos ensinou, né? E aí muitas vezes estamos aqui estudando, estamos no centro espírita, estamos nos aprofundando e estamos nos transformando muitas vezes num doutor da lei, onde a gente sabe o Pentateuco de cor, onde a gente conhece todas as regras, onde a gente conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas na hora de praticar, na hora de ajudar, a gente passa direto e finge que não bota. Não bota em prática. Que é o exemplo a história do bom samaritano, né? Exatamente. Quando tinha o rapaz que levou uma surra, que estava no chão, né? Todo lá espancado, ferido, né? Passou o pastor, o levita, né? Também. O levita passou o levita, passou o pastor, o sacerdote, ninguém ajudou. Quem foi ajudá-lo foi um samaritano, porque ele tomou de compaixão pelo moço que estava caído ao chão, levou ele numa hospedagem para receber seus cuidados e disse que quando voltasse ia lá e pagaria toda o restante, a despesa que foi causada. Então, aí, nessa parábola que Jesus aí pergunta para esse doutor da lei, quem ali você diz que foi o seu próximo? Não é? Ele diz, quem usou de misericórdia? Aí é que ele responde. Ele mesmo acaba respondendo a pergunta dele, porque ele responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, aí que Jesus diz, vai e faz da mesma maneira. Né? Essa é a resposta. Quer dizer, a resposta está gravada em nós, né? Porque é aquele negócio. Não adianta a gente estudar, ler isso e não botar em prática. Porque é jogar a lição fora, né? Uhum. Exatamente. Esses menos favorecidos, no caso, são os que o pessoal ajuda, vocês ajudam na rua, é o que precisam mais de acolhimento. Né? Mas aqui os mais trata só das pessoas menos favorecidas, é de qualquer pessoa, sem distinção. Porque às vezes empregar recursos para as pessoas, morador de rua, para não sei o quê, ajuda e dá o pão, e você não tratar bem até quem está próximo de você na sua casa, não adianta. Tem que tratar bem, claro. Entendeu? Então, o plano não é só os menos favorecidos, é você ter um olhar de misericórdia para com todos.
Mas eu estou falando, eu estou dando o exemplo deles. Sim, eu sei, entendi. Eles é o que estão mais no nosso caminho. Sim. Entendeu? Eles que precisam mais. Eles estão ali para nos dar uma oportunidade de praticarmos a caridade. Né? Exatamente. Existe para isso. Mas é o que eu falo, o olhar não é só para isso, é para todos. Não, claro. Isso que você falou, eu me lembrei até que a gente muitas vezes é até mais é comum que geralmente os colaboradores numa empresa, até por serem pessoas que às vezes recebem um salário muito baixo, geralmente eles estejam mais necessitados, né? Mas muitas vezes o nosso chefe, o nosso patrão também pode estar passando por necessidade. Ainda mais nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? E aí ajudar. E aí me lembrou que às vezes uma pessoa que está numa situação melhor que a sua, melhor financeiramente, né? Mas isso não livra ela de estar passando também por dores, dificuldades. E você, de repente, que é uma pessoa mais pobre que ela, mas pode ter ali a ferramenta da fé, a ferramenta da palavra, para poder estar colaborando, ajudando, dando um ombro amigo para aquela pessoa que, de repente, financeiramente não passa necessidade, mas que pode passar, sim, por necessidade psicológica, necessidade até por muitas vezes não ter um conhecimento, né, da religião, do espiritismo, por exemplo, e você pode ser essa ferramenta, pode ser você. Às vezes até... Vitor, não é só... Peraí, às vezes não é só uma questão financeira, até emocional. Você falou, isso que eu ia falar. Financeira, aí a pessoa acha que ele não precisa de nada, mas emocionalmente ele está desestabilizado, ele precisa de atenção, de conversa, né? De empatia, que às vezes falta muito nisso. É o que eu ia falar, você me falou, mas principalmente esses que precisam de uma conversa, às vezes está passando com problema dentro de casa, mentalmente no trabalho, como vocês deram o exemplo, eles precisam muito mais de uma conversa, né, de um apoio. Também. Sim. Vamos continuar? Vamos. O importante é a gente desenvolver essa sensibilidade, né? Para perceber, para estarmos percebendo a dor do próximo, né? Que muitas vezes passa desapercebida porque a gente não para pensar, a gente só se preocupa com a gente. A gente só olha para dentro de nós mesmos. Olhamos muito, né? Meu Deus, como olhamos. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, claro, Jesus nunca se surpreendia com nada, né? E conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Né? Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Essa se trata quando ele pergunta, né, qual daqueles que estavam transitando ali, né, foi o próximo daquele necessitado. Aí é o que ele falou, aquele que usou de misericórdia, né? Então, aí, quer dizer, ele mesmo, o doutor da lei, ele sabia a resposta. Quer dizer, todos nós, na verdade, que já temos a nossa consciência desperta, sabemos do que do caminho verdadeiro que temos que seguir, né? Porque a consciência está lá, já foi plantada em nós. A nossa consciência já despertou já faz tempo, né? A gente dorme por preguiça, vamos dizer assim, né? Aquela questão que nós já conversamos uma vez aqui, né? A gente não queremos sair da nossa zona de conforto, não é? É muito cômodo, né? Você não quer abrir mão, porque ainda existe a necessidade da materialidade e o apego excessivo, às vezes, às coisas da matéria, que não nos deixa abrir mão de certas coisas para seguir
isso que Jesus fala. Abrir mão dos seus bens, de tudo, e seguir Jesus. Quem que vai fazer isso? Não é que a gente hoje não precisa. Eu acredito assim, nós não precisamos abrir mão do que nós precisamos. Não é isso. Para seguir Jesus. Nós podemos seguir Jesus. Não é isso que ele quis dizer. Usar as nossas ferramentas, o nosso poder aquisitivo, quem tem, usarmos os nossos bens materiais para ajudar, para apoiar. Por isso que ele quis dizer. Mas usar bem, como a Condessa Paula não saiu desfazendo. Não era. Usou para sempre se mostrando humilde. De se desfazer dos bens nesse sentido, transformador. Ao próximo. É isso. Abrir mão exatamente da coisa da matéria, você não dar mais valor às coisas da terra do que às coisas de Deus. Exatamente. É isso mesmo. Porque é uma coisa interior, todo interior, né? Se a gente colocar a matéria acima, né, os bens materiais acima dos bens espirituais, aí a gente não está sendo caridoso com ninguém, nem com a gente, porque a gente deixa de pregar a caridade, a gente não desapega, não se livra do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de nada, porque vem arrastando o outro junto. Exatamente. E naquela época as pessoas viviam muito exteriormente, eram vividos muito fora e exatamente Jesus veio ajudar a gente a se interiorizar, encontrar os nossos valores, as nossas coisas interiores para desenvolver, né? E o pessoal vivia muito externamente, tudo muito exterior, né? Muito exterior. Os sentimentos não eram levados em conta tanto como hoje, né? Mãozinha levantada aí, a gente tem gente com mãozinha levantada aí. Cláudia, Ana Cláudia levantou primeiro. Pera. Então, vamos lá. A Leninha não desligou a mão, ela está com a mão levantada. Vou desligar, pronto. Fala, Leninha. Vamos lá, Ana Cláudia, vamos lá. Aqui, nessa parábola, né, ele coloca, né, Jesus coloca aí o levita, né, o sacerdote. Isso. Porque eram, né, pessoas assim vamos dizer assim, socialmente mais elevado, né? E bota o samaritano, que eram discriminados, né? Sim. Naquela região. E foi exatamente esse que era discriminado que teve a compaixão. Então, indiferente do que a gente tem financeiramente, socialmente, né, de posto, de cargo, né, de situação, independente disso, a gente tem que ver as pessoas com compaixão e com amor, né? Aí foi... eu estou estudando, cara. Eu, hein? Indiferente de classe social ou... Oi. Congelou. Ana congelou. Bom, deixa eu falar rapidinho que eu vou falar. Falando sobre das respostas que nós temos dentro de nós, eu percebi que a questão é por que temos as respostas e não concretizamos aquilo que sabemos? Todos nós temos as respostas. O que falta é pôr em prática, é finalizar. Né? De uma forma geral, nós temos a resposta, independente de religião, de qualquer coisa. Mas a gente ou tem segurança, ou acha que o outro pode ajudar. Então, por que temos as respostas e não colocamos em prática? Não aparece. Desculpa.
Desculpa, a próxima não vai acontecer, não. Tudo bem. Ana Cláudia, você estava falando e caiu, né? Quer completar? Acabou minha luz. Não, mas é isso que eu queria colocar, porque assim, independente da classe social, da posição que a gente exerce, né, em qualquer lugar, dentro da família, dentro do trabalho, nós temos que olhar o outro com compaixão e com amor. Porque hoje mesmo acho que eu estava comentando alguma coisa assim, porque assim, as pessoas tendem a sempre apontar, a julgar, né? E aí ela dá títulos, né? Que foi uma moça que estava falando lá, o rapaz chamou a atenção, comentou que ela pegou uma taça vazia para brindar com os outros que estavam tomando champanhe. Quando ela pegou a taça, imediatamente o outro falou assim, ué, crente, você está bebendo? Porque ela é evangélica. Aí foi logo cobrada. Crente, você está bebendo? Aí ela mostrou que não, ela estava apenas no grupo, né, brindando com todos, fez uma coisa simbólica, mas não que ela estivesse bebendo. Né? Mas você vê assim, as pessoas querem logo taxar. Ela é crente, ou é rico, é pobre? Rotulam, exatamente, João. Rotular, né? Porque é samaritano não presta. Porque não é o credo, a condição social, não se trata disso. A gente fala, são pessoas. Não é o que você veste, não é o que você usa, não é o lugar que você frequenta. É a pessoa. Né? E a gente taxa, né? Porque você está num grupo, você é igual aquelas pessoas. Né? Então, quer dizer, o samaritano já sempre foi discriminado por causa de uma coisa muito genérica. Né? E não é dizer que todos são iguais, nem todos os evangélicos são iguais, nem todos os espíritas são iguais, então não se trata disso, não é? E as pessoas têm esse mau hábito, você vê, na hora do sufoco, nem um sacerdote, nem um levita, nem aquele estudioso podia ser. Quem que foi que cuidou? Aquele que a gente menos espera, que às vezes que dá a mão para a gente levantar, não é? Geralmente né? Alguém mais quer falar? Eu acho que essa parte também ele fala muito da questão de que no fundo a gente já sabe, né? A gente no fundo já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe o que não tem que fazer, né? Só que muitas vezes a gente fica perguntando para Deus o que eu faço, não sei o quê, mas no fundo é porque é como se a gente quisesse ouvir uma resposta de tipo assim, não precisa fazer isso não, meu filho. Tipo assim, como se fosse, né, vai passar a mãozinha na minha cabeça e eu não vou precisar, ou Deus vai fazer por mim, né? A gente, no fundo, a gente fica com aquela coisa ainda de meio de criança mesmo, porque somos crianças espirituais, para de alguma forma aquela pergunta é como se fosse uma procrastinação, mas que no fundo a gente já sabe a resposta, a gente já sabe o que a gente ainda faz de errado, a gente já sabe o que tem que fazer de certo, só que a gente, né, a gente mesmo assim pergunta só para procrastinar, só para empurrar mais um pouquinho com a barriga. É o caminho fácil, né, Vitor? É o caminho fácil, né? Ao invés de você pegar e se pensar por si próprio, você quer que o outro responda para você não ter que pensar. Me diz aí o que eu tenho que fazer. Bom, você sabe, está aí, ó. Quando Jesus jogou a pergunta dele para ele mesmo, ele respondeu a própria pergunta. Quer dizer, ele sabia, né? É só pensar um pouquinho. É o que falta às pessoas. Pode desligar. Está desligado o áudio. Não. Pode. Não, levantou. Fala, Nenê. É o que abriu. É o que, Luciano? A ajuda vem da onde que a gente menos espera. A gente espera ajuda. A gente espera ajuda de uma pessoa que é perto da gente. Não, a ajuda vem de pessoas que a gente nem está contando. Isso é mesmo. O que Jesus sempre
esperou ajuda daqueles que ele ajudou, mas não. A ajuda veio de outras pessoas que ele não esperava. Por isso que ele se decepcionou muito com a gente. Não, Jesus não se decepcionou com a gente, não. Ele já sabia o que nós Eu esperávamos. acho que sim, porque a gente errou Olha, muito com ele. Leninha, Jesus era um espírito de alta envergadura moral. Ele, quando veio aqui, ele já sabia quem somos. Ele já sabia a humanidade que estava aqui, ele sabia que era difícil, por isso ele falava, às vezes, por parábolas, usava os exemplos do trabalho da pessoa para que ela pudesse compreender, porque, principalmente naquela época, ainda existia, o homem era mais bruto, né? Então, não era como hoje, que ainda é difícil, né? Mas eles eram muito mais brutos, então ele não esperava grandes coisas. Na verdade, ele fez o que ele tinha que fazer, ele plantou uma semente, ele transformou alguns, e outros ele botou a sementinha para ela, e com o decorrer das suas existências, amadurecer e se transformar também. Esse é o caminho. A gente não pode vir esperando que vai sair arrebatando a multidões. Ele sabia disso, que ele não ia agradar a todos. Ele já esperava por isso. Claro, mas com a sabedoria que... Ele sabia exatamente. Ele não precisava ter sofrido tanto na cruz, tudo aquilo, mas ele sabia de tudo que ia acontecer com ele. Não é por previsão, mas porque é igual você está ensinando para uma criança, falar uma coisa para uma criança, aí a criança fica assim, nossa, como é que ela sabe? Pô, porque eu já fui criança. Então, eu sei que uma criança está passando ali, o que ela está fazendo. Por quê? Porque eu já vivi aquilo. Ele já viveu tudo isso, então ele sabe. Ele sabe exatamente o que passa na cabeça das pessoas, até porque ele conseguia ver os pensamentos das pessoas, não é? O espírito superior consegue ouvir e ver os pensamentos. Então, é muito, muito mais fácil você compreender, né? Então, não tinha decepções, ele não se decepcionou com ninguém, ele sabia exatamente, ele cumpriu o propósito. Agora, a gente é que tem que cumprir a nossa parte, né? É que precisa parar de se decepcionar, né? Porque a gente fica esperando dos outros o que não tem que ficar esperando nada de ninguém. Né? A gente tem que fazer como o levita, ajudar sem esperar nada em troca. Porque só se decepciona quem fica querendo a recompensa, né? Isso é orgulho, né? É o orgulho. Quem que a não gente espera nada em troca não se decepciona por nada, que era o caso de Jesus. Jesus não esperava nada em troca, ele veio em missão para nos ajudar. Exatamente. Eu hoje ouvi alguém lá na casa espírita que eu frequento dizendo uma coisa muito interessante. A gente pode chegar a um ponto que não precisa nem perdoar, porque não fica ofendido mais com as coisas que o outro faz, então você já está fora daquele contexto, né? Igual a mesma coisa, né? A Deus. Pedir perdão a Deus para que Deus não, ele não se ofende, por que vai se perdoar? Também perdoa, mas para ele aquilo não é nada. Ele nos olha como crianças que estamos aqui aprendendo, né? Então não temos que perdoar. A gente que precisa se ser perdoada. Gente, quando a gente pede perdão a Deus, na verdade, nós precisamos perdoar nós mesmos. Não é pedir perdão a Deus. A gente tem que aprender a se perdoar dos nossos erros. Por quê? É aquele botãozinho lá, ó, aquela consciência que fica chamando a gente para a realidade, para verdades. Né? Aí a gente se incomoda e, meu Deus do céu, me perdoa. Não, eu tenho que me perdoar. E seguir adiante. É isso aí. Vamos seguir adiante também? Ela deu um chorinho tão misericórdia. Então, onde eu estou? Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. Aí entra naquela questão assim, de a interpretação literal, né?
Mas por que ele está falando isso? Que eu tenho que fazer isso para viver? Se eu estou gozando, como diz aqui, se a pessoa está lá em plena forma física, né, vitalidade, tudo vital. Porque Jesus, ele não falava para os homens ali, ele falava para o espírito que habita aquele corpo, né? Ele não fala para as pessoas na carne, mas para as almas. Então, quando ele fala viverá, viverá em espírito. É o espírito imortal, não é? E como você vive? Né? Quer dizer, ele fala, faz isso e viverá, pensando o quê? Na sua imortalidade. Né? Alguém? Ana Cláudia? Ele fala, como fala aqui, né? Faz isso e viverás. Como você falou, né? Ele pensa naquela centelha de luz, né? Que habita em nós. E viverá porque se ele faz o que Jesus recomenda, ele vai viver a plena felicidade, né? Porque ele não vai ter esses melindres, essas culpas, né? Como eu falo, né? Esse perdão que a gente sempre a gente tem que nos perdoar, né? Ele vai viver porque ele realmente vai viver numa outra sintonia com Cristo. Exatamente. E aí não vai, né? E não vai precisar de nada do que a gente, no momento, estamos precisando e estamos tentando caminhar, né? Exatamente. As dificuldades da vida, né, que nós temos que passar por estarmos em um planeta de provas e expiações, elas não vão interferir com o meu progresso, porque nós estamos vivendo em espírito e não pela matéria. Né? Tem toda a dificuldade? Sim. Passar por dificuldade, por tribulações, mas sabendo que isso é passageiro e vamos tocando a vida, seguindo, né? Sem o desespero. Seria, né? Assim, claro, a gente fica às vezes naquele momento, mas se a gente lembrar que tudo isso é transitório, que nós somos espírito e tudo mais, a gente passa sem sem grandes consequências para o próprio espírito, né? Para carregar a bagagem de lamentações. Sou eu o espírito, né? E não é o meu espírito, né? Eu espírito, exatamente. Como se fossem duas coisas distintas, mas não é. Sou eu espírito e não o meu espírito, né? A gente tem que ter consciência disso. Exatamente. Alguém mais? Vamos em frente. Então, é que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. É o que nós falamos. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior, com a espiritualidade sublime. Quer dizer, que é isso que nós falamos, que não é viver só para o corpo, né? Quando ele fala isso, viverás o quê? Pensando o quê? No espírito, né? Na sua elevação, né? Espiritual. Esferas mais altas, quer dizer, você vai alcançando patamares superiores, planetas superiores, e vai para aí, né? O infinito é o limite. Não tem. Fala, Vera. Quando ele fala, né, nessa passagem, sede perfeitos, ele quer dizer que é cumprir propósito e objetivo. Cumprir o seu papel na vida não é a perfeição da santidade, né? Nós não precisamos ter santidade para ser perfeito. O perfeito que ele pede para a gente não é isso. No capítulo 17 do Livro dos Espíritos, é uma linha só. Diz: a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Esse é o que está escrito no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho, isso aí. É isso, só isso. Heleninha, abriu o áudio para falar? Congelou a Heleninha. Congelou, Vitor. Voltou, Helenia?
Oi, Leninha, quer falar? Abre o áudio, Leninha. Está fechado. Leninha, abre o áudio. Isso, pode falar. Agora eu saí. Sim, dá para ouvir. Pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou entendendo que vocês estão falando, eu entendi que a perfeição vai demorar muitas e muitas encarnações. Uhum. Por quê? Porque depende das nossas ações também, né? Pelo que eu entendi, mais ou menos, foi isso. Sim, sim. Nós somos espíritos imortais, né? Em evolução, exatamente. É o que ele fala que as nossas ações, viver em espírito. E a cada vez que você vai se corrigindo, você vai trabalhando pelo amor, a caridade com o próximo, você vai se burilando, digamos assim, né? E vai se aperfeiçoando-se como espírito para atingir patamares maiores. Isso é um processo lento que nós estamos desde os planetas que a gente foi repetente e veio para cá para repetir de ano. Né? Olha só como nós somos resistentes ao progresso. Né? Quem é? Pois é. Nós estamos aqui, nós somos milenares. Vamos lá. Vamos em frente. Vitor? A gente ainda tem muito que aprender, Com né? Com as nossas, com estudo, com as nossas ações, os exemplos, né? Os exemplos que a gente tem. Nós ainda tem muito que aprender. Então, exatamente, A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete. Tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na Terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações, que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Então, aqui, veja só, né? É que nós até comentamos sobre essa questão aí, né? Quer dizer, nós pedimos orientação divina, pedimos, né? A gente está sempre pedindo, né? Para os mensageiros, para os nossos anjos de guarda, auxílio, proteção e tudo mais, mas nós sabemos o que temos que fazer. Né? Nós temos aquela já em nós, né? Mas a gente não quer, é o que ele fala aqui, não quer responsabilidade, não quer tomar decisão, não quer ter trabalho. Isso é um processo muito difícil ainda para nós, espíritos, assim, ainda engatinhando no processo de evolução, não é? Então, mas não queremos ter essa... A gente ainda está buscando, muitos de nós ainda buscamos a porta larga, que é muito mais fácil. Para que eu vou me espremer, vou me sacrificar tentando entrar pela porta estreita? É muito cansativo, assim que pensam, né? É cansativo, é trabalhoso, é sofrido, né? Então, acabam tentando encontrar um caminho, ou quando pedem a Deus, para que ele arrume um caminho fácil. E não é assim. Nada vem fácil. Senão nós não estaríamos aqui em provas e expiações. Nada é fácil num planeta de provas e expiações. Fala, Vera. Ainda sobre esse autoconhecimento, sobre tudo isso que você leu aí, no livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 20, A Vontade, ele diz, ou melhor, é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial da felicidade futura. Quer dizer, ele está falando exatamente sobre o autoconhecimento, sobre o autoestudo. Isso é no livro do Leon Denis.
O problema do ser e do destino, capítulo 20. Denis é maravilhoso, né? Ele sempre fala da potência da alma, que é a vontade. A vontade é a maior potência da alma. Você tem que ter vontade de fazer, você emprega uma força, tá? Porque ele fala assim, você tem que ter vontade, tem que ter gana, tem que ter desejo, tem que ter aquela vontade mesmo, né? Que sai aqui de dentro para realizar, e você consegue. É assim que funciona, que ele fala, a vontade é a maior potência da alma. Né? Porque o que falta aqui, assim, quando a gente fica lá no peditório dos mensageiros, é a falta de vontade de agir, porque quer ficar pedindo, querendo que a espiritualidade haja por nós. Né? Quer dizer, a gente não quer ter a responsabilidade, não tem vontade de fazer. A gente quer ser carregada ainda. Esse que é o problema, né? Alguém mais? Finalizando, se já foste banhado pela claridade da fé viva, se fostes beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino mestre. Faze isso e viverás. Quer dizer, as claridades, né, da fé, ela já está desperta em nós. Né? Nós temos todo esse manancial de conhecimentos, de entendimento para viver em espírito. Mas o que nos falta, voltando ali no parágrafo anterior, a vontade firme no propósito de agir. Né? Então, a gente tem, mas falta a coisa realmente a gente seguir. Né? Praticar no nosso dia a dia, a misericórdia, né? O amor, a caridade, né? Aquela benevolência, indulgência, perdão, é o BIP, ainda não está entranhado em nós para sermos isso aqui que o mestre espera de nós. Mas ele diz, nós temos esse potencial, nós temos aqui, está em nós, a essência está aqui. Então, é só realmente executarmos, agir por nós, né? É um momento de ação. Né? Nós já passamos há muito do momento de estarmos só impedidos, nós agora estamos no momento de agir. Né? Já passamos da hora de agir por nós mesmos e começarmos a andar, né, pelas nossas próprias forças. Nós temos, é só desempenhar o papel, né? Desempenhar essa potência. Quer falar, Heleninha? Abre seu áudio. Oi, Heleninha. Abriu. Pode falar. Fechou, Leninha? Travou. Ela está congelando. Alguém quer falar? Alguém quer falar? Mas tendo sempre o Evangelho como o apoio, né? Porque sim, a gente vai fazendo, nós vamos fazendo as mudanças, mas sempre tendo o Evangelho como apoio, exatamente para a gente fazer mudanças que sejam sensatas, né? Isso. Aí a gente volta num assunto que sempre está sendo se falado em todas as casas espíritas, em nossos estudos, a importância da prece, né? Eu falo isso, mas eu mesma não sou muito importante de prece. Mas a gente criar o hábito da oração, a gente vai estabelecendo um vínculo, vamos dizer, um laço mais íntimo com a espiritualidade amiga. E ela vai sempre nos direcionando, nos auxiliando nesse nosso... Vai sim. Então, assim, é muito importante isso. Quanto mais nós praticamos a oração, mais nos sintonizamos com a espiritualidade e ela conosco, e assim a gente acaba assim, sendo, vamos dizer assim, mais fácil, entre aspas, esse caminhar, né, do caminho reto.
Porque a gente está muito amparado, a gente deixa de pensar em situações mais voltadas para a matéria e para viver mais para o espírito mesmo. Né? E aproxima mais os mentores, né, da gente. Eles estão sempre aí, mas a prece... Eu acho muito importante a prece do fim do dia para agradecer, né? Agradecer o dia. De manhã para pedir o dia, sobre o dia, e à noite para agradecer, né? Porque a gente tem tanta coisa para agradecer. Até agradecer por ter acordado, né? A gente acordar já é, vamos dizer assim, uma bênção, né? Porque assim, é um dia que eu tenho a mais para exercer a espiritualidade em mim. Né? Importante. Quer falar, Heleninha? Abre seu áudio. Ela está travadinha, tadinha. Fica travadinha. A internet dela não deve estar muito boa. Ela deve estar usando dados móveis que travam. Fala, Lilinha. Dá para ouvir agora. Fala. Realmente, como a nossa irmã falou, Luísa, a gente só sabe pedir, né? Vocês falaram que realmente a gente só sabe pedir. A gente tem que muito agradecer pela vida que a gente tem, né? Porque ele é que para que a gente pudesse nos evoluir. Então, a gente tem que agradecer, não é pedir, é agradecer. Eu acho também. Muito. A gente pode pedir orientação. E a lição de hoje, eu estou adorando muito. Estou adorando muito a lição de hoje. Pedir até de manhã, né? Porque a gente pede, então a gente vai começar o dia, vamos embora, né? Tal. Mas no fim do dia, eu acho que agradecer é muito importante. Sim. Porque... A gente tem que agradecer de manhã também, por acordar. Sim. De manhã. Não é só amanhã e à noite. Amanhã e à noite é importante a gente fazer a oração. Mas, às vezes, até no meio do caminho aqui, assim, né, a gente faz ai, meu Deus, já é uma oração, que a gente já está chamando Deus, que foi, tipo assim, que é. Né? Eu falei pedir de manhã, não é nem pedir coisas maravilhosas, é pedir força para a gente tocar bem o dia. E no fim do dia agradecer que a gente teve força, agradecer. Eu falei nesse sentido, né? Pedir de manhã força. Força para a gente lidar melhor, né, com as coisas do dia. E de noite, obrigada. Consegui isso, consegui aquilo, não consegui isso, não consegui aquilo, mas vamos lá, vou tentar amanhã, quer dizer, né? Exatamente. Eu acho que a vida é uma verdadeira batalha interior. Para mim, a vida é uma batalha interior muito grande. Exatamente. Né? Alguém mais? Aliás, a vida de todo mundo, né? Muito! Porque ninguém tem uma vida fácil. Não, puxa, a gente tem tanta coisa boa, né? Sempre lutando para vencer. Isso. Exatamente isso. Então é isso. Quero agradecer a presença de todos, em especial a Selminha, por guiar no estudo da noite de hoje, nos orientar, nos dar tanta, né, esse estudo sempre nos dá tanto conhecimento para a gente aplicar nas nossas vidas. E convidar o nosso irmão João, que vai fazer da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Tá. Vamos lá, João. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer mais uma vez a Jesus por ser nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, por ter vindo nos trazer os ensinamentos para que nós possamos progredir cada vez mais, que nós possamos ser mais humildes e menos orgulhosos, para que possamos alcançar a plenitude que o Cristo espera de nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e
compartilhem com todos os seus familiares, amigos, amores, para que a gente faça essa mensagem chegar cada vez mais longe. Fiquem com Deus, pessoal. Uma excelente semana para todos. Boa semana para todos. Boa noite. Um abraço para todos e até quinta-feira. Continue.